Carol aparentemente tem um motivo a mais pra poder tá indo atrás do Daryl, e tem a ver com aquela pessoa que ela disse que voltou no rádio, que a gente ainda não sabe quem que é. Será que é uma pessoa então que voltou, que tá impondo perigo ali pra eles? Qual que vai ser a trama principal da segunda temporada? Eles vão estar com essa meta de voltar pra casa pra ajudar lá então? Pois é, um dos produtores da série em entrevista acaba de revelar demais. Tudo fica muito louco a partir de agora. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, Daryl Dixon, porque a gente tem que falar mais sobre a segunda temporada. A gente já analisou o teaser, mas agora temos prévias do próprio showrunner da série sobre o que vai acontecer. Mas claro, né, você que tá assistindo aí e ainda não tá participando do nosso sorteio da camiseta de The Walking Dead autografada pelo ator do Padre Gabriel da série, você tá perdendo tempo, meu querido. Cola no primeiro link que tá embaixo na descrição, segue as regras lá no nosso Instagram, na postagem tudo certinho e participe, não perca essa chance, você pode ganhar essa camiseta. E seguinte, meus queridos, vamos voltar a falar do até então melhor spin-off de The Walking Dead, que terminou a primeira temporada muito bem, já analisou esse teaser que tá passando aqui na tela, né, da segunda temporada, e não é sobre ele especificamente que a gente tá aqui pra falar nesse vídeo, mas de outras revelações além, que vão respondendo algumas perguntas, inclusive resgata um ponto, né, lá do episódio 5 da série, né, que é o episódio que mostra uns flashbacks ali, antes do Daryl ir pra Europa, quando ele entrou em contato com a Carol ali por rádio, e ela foi contar como é que tava, tudo bem, ele avisou que provavelmente ia voltar por volta ali de uma semana, mas no final das contas, quando Carol ia revelar sobre alguém que voltou, a estática ali e o sinal de rádio atrapalhou tudo e ninguém ficou sabendo quem voltou. Já fizemos vários vídeos aqui comentando sobre as probabilidades, mas eu quero primeiramente ir pra essa matéria aqui do Entertainment Weekly, que na semana que passou esse episódio, ela passou um pouquinho em branco, né, não foi tanta gente que comentou. Aqui a gente teve revelações do próprio showrunner da série sobre o que aconteceu, sobre quem que é essa pessoa que Carol tá falando que voltou ali no rádio. Tá tudo traduzido pro português, né, pra facilitar, e vem, ó. Carol termina no rádio, mas Daryl ouve que alguém voltou. Quão importante é essa informação que falta, né, tipo, quem voltou ali não foi revelado. E aí o showrunner fala aqui, dá uma olhada. Bem, é importante para o que a história dela pode ser, e é importante em termos do que pensávamos que estava acontecendo no mundo de Carol naquele momento. Também não é o que o público espera ou antecipa, se estiver antecipando alguma coisa. Portanto, acabará por revelar-se surpreendente, mas tudo isso é baseado na ideia que vamos encenar nessa história. Sim, de cara, a primeira coisa que chama atenção é o ponto de que não é quem o público está esperando. Como showrunner e tudo mais, e como eu já disse na análise do episódio mesmo, eles fizeram um roteiro pra fazer o público imaginar, né, trazer aquela esperança falsa do Rick. Foi de propósito feito pra gente pensar que é o Rick, porque é a pessoa que a gente mais espera voltar. E de fato, se você pensa isso, não é que o Rick voltou nesse momento. Tinha até comentado que a Carol ia estar bem mais animada no rádio, ia ser a primeira notícia que ela ia dar pro Daryl se fosse o Rick. Mas o que ele fala aqui é que, tipo, essa informação que falta, né, dessa pessoa que voltou, é importante pra o que a história dela pode ser, tipo, pra história da Carol que tá vindo aí. É importante sobre o que a gente pensava que tava acontecendo com a Carol naquele momento, que na verdade não é. Aí já vamos parar pra pensar, né, o que a gente imagina da Carol depois que o Daryl deixou o Commonwealth? Basicamente, ficou tentando contato, o Daryl fez contato por alguns lugares no tempo que ele ficou viajando ali, manteve esse último contato, falando que em uma semana ia voltar e não voltou, fazendo com que ela saísse da paz, que tava ali em Commonwealth tudo bem, e fosse atrás do Daryl. E essa parte que é interessante, a gente imagina que em Commonwealth, onde ela tava, as comunidades e tal, tava tudo bem, né? Até ela fala no rádio, parece que tá tudo bem, apesar de não estar tão animado. Será que na verdade então não tava tudo bem? E tem um outro ponto em anexo, né, que é a parte principal desse vídeo, também de uma entrevista, só que agora foi uma entrevista depois que saiu o último episódio, do showrunner de novo ali pro Entertainment Weekly, adiantando várias coisas do que a gente vai ver na segunda temporada da série. E aqui tem coisa. O primeiro ponto que eles questionam aqui é sobre a questão do Daryl, né, aquele impasse que ficou no final, que não dá 100% de certeza se o Daryl tá indo embora ou se ele vai ficar, apesar de, assim, tá óbvio que o Daryl vai ficar na Europa, a gente já sabe. Mas aí eles colocam essa pergunta aqui pra ele, ó, qual será o tamanho do local, o ninho, né, o Monte Saint-Michel lá, na segunda temporada? Tipo, qual vai ser a importância desse lugar pro resto da história? O local, talvez a comunidade mais bonita que a gente já viu em The Walking Dead até hoje. E aí ele responde, o ninho é bastante proeminente na segunda temporada, ou seja, vai ser relevante. É bastante proeminente, fala de novo. E você pode ver, né, que o lugar é lindo, incrível, há muitos lugares naquela ilha que ainda não exploramos e que entraremos na segunda temporada. Eles falam sobre como foi filmar lá e tal, mas no geral a primeira confirmação dessa entrevista é que sim, o ninho vai ser
ser muito importante pra segunda temporada, e ele repete de novo, vai ser relevante, tipo, faz parte da história então. E outra coisa é que tem outros espaços daquela ilha ali que ainda vão ser mostrados na segunda temporada. É porque a gente só viu a entradinha ali, eles indo por um ponto e outro, mas é realmente muito grande esse lugar. Ali funciona como uma cidade, tem várias casas, apartamentos, salas, não sei mais o que, muita coisa mesmo. E fica a pergunta pra você que tá assistindo, será que tem alguma coisa relevante escondida ali dentro, algum segredo que vai ser revelado na segunda temporada? Vamos deixar isso aí no ar. Seguindo as revelações, é que eles vão tocar no ponto sobre o Codron, né, que eu já expliquei aqui sobre a questão da mudança dele e tudo mais, mas é que eles quiseram perguntar diretamente pro showrunner. O que você pode dizer sobre a escolha que ele fez e o seu caminho futuro? E ele diz que o Codron é alguém interessante, porque ele foi feito, né, pra ser o antagonista pra cima do Daryl, alguém que persegue ele. E no meio de tudo ele diz, ó, e a coisa do irmão foi feita para ressoar, o que acontece um pouco na primeira temporada, mas ainda mais na segunda temporada. Ou seja, esse arco do Codron aqui, essa situação, esse plot louco dele virar do nada, matar os soldados e tal, não foi feito pra ser totalmente explicado aqui ainda. Essa história dele em relação à perda do irmão ainda vai continuar pra segunda temporada pra ser mais explicado. E o interessante é que quebra um padrão, né, se você for olhar, desses vilões, até de spin-offs de The Walking Dead, que só aparece numa temporada, morre na mesma. Fear é muito assim. Série principal a gente teve demais, mas aqui nem a Janet, que é a grande líder, nem ele foi morto. Então vai ficar esse negócio mal resolvido ainda se ele sobreviver pra Janet, né? Mas que ele tem potencial de virar pro lado do bem, assim, pro Daryl agora com toda essa história, ele tem sim. Vamos ver depois. Seguindo aqui, já direcionando as questões da Carol e do final, que é a parte mais interessante, eles perguntam uma curiosidade aqui, né, sobre onde foi filmada as cenas que mostram os Estados Unidos. E aqui ele confirma, o showrunner, que foi tudo filmado na França. Tipo, desde as cenas de flashback do Daryl que a gente viu no episódio 5 dele lá no estado do Maine ali com os personagens, até as cenas da Carol no final, né, que ela também tá lá no Maine e tal, foram todas filmadas na França, não foram nos Estados Unidos. E assim, dá pra ver uma adaptação muito bem feita. Os caras fizeram de fato ruas, estradas que são 100% iguais às dos Estados Unidos, desde as placas, os estilos ali tudo trocados e um monte de detalhes de separar pra observar. Mas aí voltando pra história, vem pra parte mais interessante, porque aqui eles perguntam sobre como Carol vai atuar na segunda temporada. E o showrunner responde: bem, está bem definido o que vimos nos episódios 5 e 6. Existem principalmente dois elementos, ou seja, duas coisas que vão mover essa história. Primeira coisa é que, por algum motivo, ela se sentiu com vontade de ir atrás do Daryl. Aqui, o resumo que ele dá é muito aquela questão que a gente já imaginava essa parte, né, de, tipo, ela tá preocupada com o Daryl no rádio falou que em uma semana ele voltava, passou meses, ele não voltou ainda, ela foi atrás, descobriu um cara com a moto dele, ficou mais preocupada ainda, vai ficar pesquisando até descobrir que ele foi parar na Europa mesmo. Mas aí o outro ponto que ele cita, que vai mover essa história, tem aqui, ó, há também uma outra pista, que é o que você mencionou na semana passada, da outra entrevista que eu falei no início, né, que foi da semana anterior. Esse momento da chamada de rádio do episódio 5, onde ela fala sobre algo ou alguém que voltou, detalhe pro showrunner falar algo ou alguém, ou seja, não é certeza que no rádio ali ela tá falando sobre uma pessoa que voltou, tá, tem isso. E a impressão que temos, e Daryl também fica, é que algo está errado com ela, algo está errado. E isso também funcionará na história de Carol na segunda temporada. Ou seja, a maioria das pessoas, assim como eu também, tava acreditando que esse ponto da chamada de rádio ali, da falar que alguém voltou, era só um easter eggzinho, igual às vezes acontece em The Walking Dead, um trenzinho do CRM, só pra ficar jogado, que não vai ter influência nessa história. Pois é, mas agora com a revelação do showrunner, a gente consegue descobrir que isso aqui tem importância no que vai mover a história da segunda temporada. E essa pessoa ou alguma coisa que voltou. E esse negócio de também ter a possibilidade de não ser uma pessoa me fez refletir muito, né? Sei lá, o que seria uma coisa que voltou? Uma horda de zumbis voltou a atacar Commonwealth? Seria isso? Poderia ser o famoso trem misterioso de Commonwealth que voltou a operar, né? Que não ficou explicado no final de The Walking Dead pra que esse trem e onde ele ia. A Carol tá tipo falando no rádio: ah, Daryl, o trem voltou a operar, só que nessas outras partes sai cortando, teve start. Ou sei lá, né? Mas pro showrunner ressaltar o ponto de que a Carol tá preocupada, pode ser então que não seja algo bom, né? Que voltou. Aí já foge um pouquinho da ideia do Morgan, que é o que a gente mais acreditava que tá vindo lá de Fear. Pode ser que não seja ele, só que ao mesmo tempo é estranho alguma ameaça estar atingindo o Commonwealth nesse período e a Carol só sair de lá e não ficar defendendo pra poder ir procurar o Daryl. A escolha da Carol com certeza seria ficar pra defender e depois procurar o Daryl. Então também dá pra imaginar que não é um ataque. Fica um mistério muito louco. É alguma coisa que preocupa ela. Fica aquela preocupaçãozinha de dar ruim. Vou deixar a comunidade aqui com esse negócio, mas tô preocupada de dar ruim. Pode ser isso. Coloque nos comentários o que você acha que é, porque tem algum mistério muito grande aí pra ser explicado. E assim, claro, o foco principal da segunda temporada, né, pra fechar a matéria, eles perguntam: a primeira temporada foi sobre o Daryl fazer essa escolha entre ir pra casa ou ficar nessa casa nova. Qual que é o tema que eles estão procurando entrar nessa
segunda temporada. E trazendo um resumo pra gente não ficar lendo tudo aqui, em resumo, sem revelar tanto, o showrunner ressalta que o princípio da segunda temporada é Carol e Daryl se reencontrarem, um resgatar o outro ali, e voltarem pra casa, conseguir voltar pra casa no meio desse impasse que eles vão ter ali na França. O problema é que a gente não sabe qual que é o impasse mesmo. É o Laurent ainda, que eles têm que levar agora pra algum outro lugar? Vai aprofundar mais, finalmente, na parte mais científica? Assim, vez ou outra eu falo de alguns pontos que a gente sabe da segunda temporada, né? Um deles, que eu falei no vídeo de detalhes, é sobre a Janet. Com base nas gravações que a gente tem, no que ela fala no episódio final, vamos ter muito aprofundamento na história dela. Cenas de flashback dela na época que ela trabalhava no Museu do Louvre, antes de começar o Apocalipse. Muitas cenas de flashback dela, sendo que ela é uma provável pessoa que sabe a causa, a origem de tudo, e tem raiva disso, né, das pessoas que causaram. Ela só fala disso no sentido figurado. Filho, tem muita coisa obscura aí que eles estão guardando, né, artifícios pra gerar os maiores impactos depois. Coloque nos comentários o que você acha que vai ser esse problema na França na segunda temporada. Qual que é o problema em casa também, que tá tendo lá em Commonwealth, Alexandria, sei lá. Deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação disso aqui também. Se inscreva no canal que logo eu vou trazer mais atualizações. Tá chegando aí os episódios finais de Fear the Walking Dead, vamos analisar tudo. E no mais é isso aí, um abraço, fui!